Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de execuções estava gélida, banhada por uma luz forte que fazia as sombras tremerem contra as paredes cinzentas. Jornalistas, policiais e observadores se aglomeravam atrás das barreiras de segurança, com semblantes sérios, alguns cochichando entre si, outros prendendo a respiração. No centro, na cadeira elétrica, estava Monica Williams, uma mulher negra na casa dos 30, com o olhar fixo e digno. Suas mãos estavam amarradas, mas sua compostura contrastava fortemente com o clamor dos sussurros ao seu redor. Ela havia sido acusada injustamente do assassinato de um rico industrial, e apesar das evidências de sua inocência, o sistema a condenou. O guarda aproximou-se, verificando as correias com o rosto impassível. Monica ergueu lentamente a cabeça, os olhos escuros percorrendo a sala, até encontrarem os do seu advogado, Marcus Jefferson, que lhe fez um sinal discreto, implorando paciência até o último instante. O carrasco anunciou o início do protocolo, e o ruído mecânico ecoou pela sala. Mônica respirou fundo e, em seguida, com voz clara e segura, pronunciou suas últimas palavras. Não vou sozinho. Um silêncio estarrecedor pairou sobre a sala. Os espectadores franziram a testa sem conseguir compreender. E então, como se suas palavras tivessem desencadeado um movimento invisível, os detectores de segurança dispararam. As portas se trancaram automaticamente e as câmeras revelaram evidências sem precedentes, vídeos e documentos até então ocultos, mostrando a verdadeira identidade do assassino. Os policiais recuaram incrédulos. Mônica, embora ainda amarrada, sorriu levemente com um brilho de triunfo nos olhos. Sua última palavra fora suficiente para reverter seu destino, para revelar a verdade que ninguém ousara acreditar. O silêncio se fez completo. A cadeira elétrica, símbolo da morte e da injustiça, tornou-se o palco de sua silenciosa vitória. Essa mulher, condenada injustamente, acabará de inverter os papéis, provando que mesmo à beira da morte, a verdade pode emergir e abalar os poderosos. Monica Williams estava sentada no banco frio de sua cela, com as costas eretas e as mãos amarradas. O tilintar das fechaduras e os sons distantes dos guardas formavam um ritmo opressivo, um lembrete cruel do tempo que se esvaía rumo à sua execução. Mesmo assim, ela não demonstrava medo. Cada respiração era calculada, cada olhar fixo nas grades, repleto de determinação. Ela relembrou aquela noite fatídica em que tudo mudou. Uma festa elegante, convidados cuidadosamente selecionados e o assassinato do qual fora acusada. Ela que nunca portara uma arma, nunca sequer levantara a voz contra ninguém. E no entanto o sistema escolheu esmagá-la. As provas foram manipuladas, as testemunhas intimidadas. Mas Mônica sempre acreditara na justiça. Mesmo agora, naquela cela fria, recusava-se a ceder. Um estrondo metálico a fez sobressaltar. Marcus Jefferson, seu advogado de longa data, entrou, com os olhos cheios de raiva e preocupação. Ele colocou uma pasta grossa no banco ao lado dela. Mônica, eles estão dando prosseguimento ao protocolo. A cadeira elétrica está pronta. Esta noite. Ela assentiu com a cabeça, sem tremer. Marcus, a verdade precisa vir à tona. Não apenas por mim, por todos aqueles que não têm voz. Ele suspirou exausto. Sabia que ela tinha razão. A única chance de reverter a situação residia no poder de suas últimas palavras, um gesto calculado, porém audacioso, capaz de despertar consciências e revelar a injustiça. O silêncio se instalou. Mônica se levantou lentamente, suas correntes tilintando contra o chão. Cada passo em direção à câmara de execução era carregado de tensão, cada olhar que cruzava era carregado de julgamento. Ela sentia a adrenalina, mas mantinha uma calma quase sobrenatural. Quando as portas do salão se abriram, a luz forte a cegou por um instante. Os espectadores, a polícia, os jornalistas, todos estavam lá, aguardando o desfecho. Mas Mônica tinha um plano. Ela sabia que sua voz seria sua última arma. E o que ela estava prestes a dizer mudaria tudo. Ela sentou-se na cadeira, presa pelas correias. O carrasco verificou as conexões, impassível. Mônica fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou num tom quase inaudível para alguns, mas carregado de poder. Não vou sozinho. E naquele exato momento, algo mudou na sala. Os flashes das câmeras dispararam, as portas se trancaram e um murmúrio percorreu a plateia. A verdade, há muito tempo reprimida, começava a vir à tona. O silêncio da sala de execuções foi quebrado por um zumbido inesperado. As câmeras de vigilância dispararam flashes e as telas instaladas nas paredes começaram a exibir imagens nunca antes vistas. Vídeos gravados dentro da festa,
mostrando claramente o verdadeiro assassino manipulando a cena do crime. Os policiais e jornalistas paralisados murmuravam entre si, incrédulos. As provas, até então ocultas por um sistema corrupto, surgiam diante de seus olhos. A pasta que Marcos havia colocado na cela de Mônica continha todos aqueles documentos digitais, e bastava uma palavra, um gesto para ativá-los. Mônica, ainda amarrada à cadeira, esboçou um leve sorriso. Suas últimas palavras não foram um simples adeus, foram um gatilho, uma arma invisível que ela vinha preparando havia semanas. É ele, ela murmurou, apontando para a tela onde o verdadeiro culpado aparecia. O caos se instaurou instantaneamente. O carrasco recuou confuso enquanto policiais se aglomeravam em volta dos monitores, tentando entender o que estavam vendo. Peritos forenses chegaram com tablets e evidências adicionais, todas corroborando a inocência de Mônica. Marcos dá um passo à frente, impressionado com a frieza do seu cliente. Mônica, você fez o que ninguém mais teria ousado. Você simplesmente reverteu a situação. Mas Mônica sabia que aquilo era apenas o começo. Ela ainda era uma prisioneira física, e aqueles que a haviam incriminado não desistiriam facilmente. As portas permaneceram trancadas, as testemunhas chocadas, mas a verdadeira luta por sua liberdade estava apenas começando. Do lado de fora, nos corredores da prisão, já circulavam rumores. O vídeo se espalhava e, em breve, o país inteiro saberia que Mônica Williams havia sido vítima de uma injustiça monumental. O que deveria ter sido uma execução tornou-se palco de um escândalo nacional, e a cadeira elétrica, símbolo da morte, transformou-se em instrumento de revelação. Mônica, calma e digna, sabia que cada segundo contava. Ela olhou para Marcos com confiança. Preparem-se. Eles vão tentar me impedir de novo, mas desta vez nós temos a verdade. E enquanto a polícia tentava retomar o controle da sala, Mônica compreendeu que suas últimas palavras haviam transformado uma condenação em uma arma de justiça. Assim que o vídeo revelando o verdadeiro culpado foi divulgado, os telefones dos jornalistas explodiram em notificações. Os canais de notícias interromperam sua programação para mostrar imagens ao vivo da câmara de execução. Em todo o país, os cidadãos assistiram sem palavras a essa reviravolta inesperada. Dentro da prisão, Mônica permanecia sentada calmamente, observando o pânico crescente ao seu redor. Os policiais, confusos, tentavam controlar o fluxo de informações, mas era tarde demais. O escândalo se espalhava mais rápido do que eles conseguiam conter. O governador e o procurador-geral foram imediatamente alertados. Seus telefones não paravam de tocar. Em seus escritórios, assistiram às imagens horrorizados. Nunca haviam se deparado com uma situação semelhante. Uma mulher condenada na cadeira elétrica e, no entanto, provas irrefutáveis de sua inocência acabavam de surgir diante de seus olhos. Marcus Jefferson, que estava ao lado de Mônica, soltou um suspiro de alívio. Mônica, você fez mais do que sobreviver. Você expôs a corrupção e a injustiça à luz do dia. Mas a compostura de Mônica mascarava outra realidade. Ela sabia que o verdadeiro culpado, identificado nos vídeos, não ficaria em silêncio. E também sabia que alguns dentro do sistema judiciário fariam de tudo para minimizar o impacto dessas provas. A batalha por sua liberdade acabará de migrar da esfera jurídica para a mídia e a política. Enquanto isso, atrás das paredes de seu luxuoso escritório, o assassino assistia à transmissão ao vivo. Seu sorriso arrogante desapareceu, substituído por um pânico palpável. Cada segundo que passava aproximava Mônica da justiça e a ele de sua ruína. Ele sabia que o país inteiro logo estaria exigindo sua cabeça. Do lado de fora, multidões de cidadãos e ativistas começaram a se reunir em frente à prisão, segurando cartazes com os dizeres: "Justiça para Mônica" e "Parem com a injustiça". O escândalo estava ganhando uma dimensão nacional, transformando o que deveria ter sido uma execução em um movimento de massa pela verdade e pela justiça. Mônica, apesar das correntes, endireitou-se na cadeira. Ela sentiu a energia daquela luta coletiva e, pela primeira vez desde sua prisão, um sorriso radiante iluminou seu rosto. Suas últimas palavras haviam desencadeado um terremoto. E agora não havia mais volta. Na manhã seguinte, o país inteiro falava de Mônica Williams. Os jornais estamparam as seguintes manchetes em suas primeiras páginas: "Condenado injustamente, as últimas palavras que mudaram tudo, escândalo nas prisões estaduais. A verdade vem à tona." Os canais de televisão transmitiram as imagens em loop, analisando cada detalhe dos vídeos que inocentaram Mônica. O clima no gabinete do governador era tenso. O procurador-geral, pálido, folheava os arquivos em sua mesa, enquanto sua assistente, nervosa, atendia ligações sem parar.
Todos os veículos de comunicação, todas as redes sociais, estavam amplificando o escândalo. Precisamos agir rapidamente, disse o governador, com a voz trêmula. Esta situação está se tornando incontrolável. Enquanto isso, Marcus Jefferson e sua equipe trabalhavam incansavelmente. Cada prova, cada depoimento era compilado e estava pronto para ser apresentado à imprensa e aos tribunais. Do outro lado da cidade, o verdadeiro culpado, Daniel Crawford, um homem influente e arrogante, começava a perceber a gravidade da situação. Sua carreira, sua reputação, sua liberdade, tudo estava em jogo. Ele sabia que as autoridades e o público já o estavam caçando. Tentou destruir algumas provas, mas cada movimento seu agora era monitorado por jornalistas, advogados e até mesmo hackers ativistas que haviam tomado conhecimento do caso. Dentro da prisão, Mônica manteve a calma, como se pudesse pressentir a mudança de rumo. Cada grito de protesto do lado de fora, cada flash de câmera, reforçava sua convicção de que a justiça estava a caminho. Marcus, ela disse suavemente, estão vindo atrás dele. Mas quero que tudo fique claro. Quero que seja público para que todos vejam a verdade. O dia passou e o inevitável aconteceu. As autoridades, agora pressionadas pela opinião pública, começaram a caçar ativamente Daniel Crawford. Policiais batiam à sua porta, câmeras de televisão filmavam cada movimento seu e jornalistas o perseguiam a cada aparição. O homem antes intocável tornou-se um fugitivo, caçado não apenas pela lei, mas também pelo olhar implacável da nação. Na cela fria, Mônica esboçou um leve sorriso. A cadeira elétrica que quase fora seu túmulo, agora simbolizava sua resiliência e sua iminente vitória. Suas últimas palavras não foram apenas uma declaração de desafio, foram um catalisador que desencadeou uma verdadeira tempestade. Uma busca por justiça que só terminaria quando o verdadeiro culpado fosse levado à justiça. Os dias seguintes foram intensos. Mônica permaneceu em sua cela, mas a prisão já não era a mesma. Jornalistas, ativistas dos direitos civis e cidadãos pacíficos se reuniram do lado de fora, exigindo justiça. O som de suas vozes e slogans ecoava pelos corredores, dando a Mônica uma nova energia. Marcus Jefferson trabalhou incansavelmente com seus advogados. Cada documento, cada prova, cada depoimento foi meticulosamente preparado para demonstrar a completa inocência de Mônica e o envolvimento direto de Daniel Crawford. A mídia agora era sua aliada. Todos os jornais e canais de televisão transmitiam novas investigações sobre as manipulações e mentiras que a haviam condenado. Em sua cela, Mônica traçava mentalmente sua rota de fuga. Ela sabia que não podia deixar nada ao acaso. O dia de sua libertação tinha que ser espetacular, irrefutável e, acima de tudo, enviar uma mensagem clara a todos aqueles que pensavam que poderiam suprimir a verdade. Enquanto isso, Daniel Crawford afundava cada vez mais no pânico. Cada porta que tentava atravessar era vigiada, cada contato que tentava fazer dava errado. Advogados e policiais estavam por toda parte, e a pressão da mídia o tornava cada vez mais imprudente. Seu orgulho e arrogância começavam a ruir, dando lugar ao medo. Naquela noite, Mônica fechou os olhos por um instante. Ela se lembrou de suas últimas palavras, que haviam dado início a tudo. Não vou sozinho. Aquela palavra, sussurrada com calma e força, acendeu a chama da justiça. E agora, essa chama estava prestes a se tornar um incêndio devastador. Marcus entrou na cela com um sorriso, segurando um telefone. Mônica, disse ele suavemente, os documentos finais acabaram de ser divulgados. O anúncio da divulgação pode acontecer a qualquer momento. Crawford está encurralado. A verdade é inegável. Mônica sorriu, mas sua compostura apenas insinuava a emoção que a invadia. A jornada fora longa, dolorosa e injusta, mas a justiça finalmente batera à sua porta. E enquanto observava as luzes da prisão cintilarem na noite, Mônica sabia que suas últimas palavras não eram apenas uma rebelião contra a injustiça. Eram o início de uma mudança profunda, um sinal de que mesmo diante da morte, a verdade sempre triunfa. O anúncio oficial da suspensão da execução de Mônica estampou as manchetes de todo o país. Canais de notícias interromperam sua programação para transmitir a notícia ao vivo. Mônica Williams, condenada injustamente, finalmente foi salva pela verdade. Aplausos e vivas irromperam do lado de fora da prisão, enquanto manifestantes gritavam seu nome. Por dentro, Mônica sentiu uma onda de emoção. A cadeira elétrica, símbolo de morte e injustiça, agora estava atrás dela. Cada barra, cada corrente havia testemunhado sua coragem e dignidade. Ela respirou fundo, consciente de que a parte mais difícil ainda estava por vir. Confrontar o verdadeiro culpado e expor sua culpa. Enquanto isso, Daniel Crawford vivia um pesadelo.
Seu escritório estava inundado de ligações incessantes. Detetives e jornalistas estavam por toda parte, e o medo começava a corroer sua arrogância. Ele sabia que Mônica não se contentaria apenas com sua sobrevivência. Ela o caçaria, o confrontaria, e ele não conseguiria mais escapar da justiça. Marcus Jefferson entrou na cela com um plano. Mônica, disse ele, vamos orquestrar um confronto público. As provas estão todas prontas. Se Crawford tentar se defender ou fugir, o país inteiro verá suas verdadeiras intenções. Mônica assentiu com a cabeça. Sua calma natural inspirava confiança, mas por trás de seus olhos escuros, uma determinação ardente queimava. Ela se levantou, suas correntes removidas, e pela primeira vez em semanas sentiu-se livre, embora a batalha final ainda não tivesse terminado. Do lado de fora a multidão aguardava pacientemente, ciente de que aquele momento seria histórico. Câmeras, jornalistas e ativistas estavam presentes, prontos para registrar o desfecho. Mônica sabia que cada detalhe importava, cada palavra, cada gesto seria transmitido, testemunhando não apenas sua inocência, mas também sua força diante da injustiça. No escritório de Daniel Crawford, o pânico reinava. Ele entendia que sua queda era inevitável. Seus influentes contatos não podiam mais protegê-lo, e em breve ele seria confrontado por Monica Williams, a mulher que ele tentará destruir. Naquela noite, o país inteiro prendeu a respiração. A cadeira elétrica era agora apenas uma lembrança, e o momento do confronto final se aproximava. Mônica, com dignidade e coragem, provaria que mesmo diante da morte, a verdade e a justiça não podem ser detidas. A sala de conferências escolhida para o confronto estava lotada. Havia câmeras por toda parte, jornalistas frenéticos e uma multidão de cidadãos que comparecera para testemunhar aquele momento histórico. Mônica entrou calmamente vestida com um vestido simples, porém elegante, com os olhos brilhando de determinação. Ela não estava sozinha. Marcus Jefferson e sua equipe jurídica a seguiam, prontos para aproveitar cada oportunidade para defender a verdade. Daniel Crawford, por sua vez, já estava lá. Seu sorriso arrogante havia desaparecido, substituído por uma expressão tensa, quase animalesca. Cada músculo de seu corpo traía o medo que ele tentava esconder. Ele entendeu imediatamente que aquele confronto seria diferente de qualquer outro. Mônica não estava ali apenas para se defender, ela estava ali para exigir justiça. Um silêncio se fez quando Mônica deu um passo à frente e encarou o homem que se acreditava estar impune. A tensão na sala era palpável, todos os espectadores prendendo a respiração. Daniel Crawford, começou Mônica com uma voz clara e firme, você me condenou à morte por um crime que não cometi. Mas hoje, a verdade está diante de você, diante de todos aqueles que acreditaram nela. Crawford tentou responder, mas suas palavras saíram hesitantes e trêmulas. As evidências exibidas nos telões atrás de Mônica mostravam suas manipulações, suas mentiras, e os vídeos comprovavam que ele era o verdadeiro culpado. A olhe com atenção, disse Mônica, apontando para as imagens. Tudo o que passei foi por sua causa. E agora o país inteiro sabe disso. Um murmúrio percorreu a sala enquanto os jornalistas anotavam freneticamente. Crawford, sentindo seu império desmoronar, tentou um último gesto de negação, mas seus argumentos foram imediatamente refutados por provas irrefutáveis. Mônica, calma e digna, concluiu. Você tentou me destruir, mas você não pode destruir a verdade. E hoje você terá que responder por seus atos. Crawford recuou, impotente, enquanto os aplausos e vivas da multidão enchiam o salão. Pela primeira vez, Mônica sentiu que a justiça não era mais um conceito distante, mas uma realidade tangível. Ela acabará de transformar uma condenação injusta em um triunfo retumbante. Marcus aproximou-se e sussurrou em seu ouvido. Mônica, você conseguiu. A verdade venceu. Mônica esboçou um leve sorriso. Sua luta ainda não havia terminado, mas, pela primeira vez em semanas, ela sabia que a vitória estava ao seu alcance. Os portões da prisão finalmente se abriram. Monica Williams, vestida com um vestido simples porém elegante, cruzou a soleira sob os aplausos da multidão reunida do lado de fora. Jornalistas apontaram suas câmeras para ela, os flashes criando uma aura quase sagrada ao redor de sua figura. Cada passo que ela dava era um símbolo de vitória e resiliência. Ao seu lado, Marcus Jefferson a guiava, mas era a própria Mônica quem parecia suportar o peso daquele momento histórico. As correntes da prisão, as algemas e a cadeira elétrica agora eram coisa do passado. Ela respirava livremente, consciente de que sua dignidade e sua verdade finalmente haviam triunfado. Do outro lado da cidade, Daniel Crawford estava cercado.
Suas tentativas de fuga haviam falhado e as autoridades, sob pressão da mídia e do público, preparavam-se para prendê-lo formalmente. O outrora poderoso e arrogante homem assistia ao seu império desmoronar ao vivo pela televisão, enquanto Mônica, a vítima transformada em símbolo de justiça, emergia aos olhos do público. A imprensa internacional cobriu o evento. Manchetes como "Condenada injustamente, ela triunfa sobre a justiça" e "Mônica Williams, uma heroína nacional", elas se seguiram. As redes sociais explodiram, com cidadãos compartilhando cada momento de sua libertação e celebrando a coragem dessa mulher que desafiou a injustiça até o fim. Mônica respirou fundo e dirigiu-se à multidão com a voz clara e poderosa. "Hoje sou livre não apenas por mim, mas por todos aqueles que foram vítimas da injustiça. A verdade sempre triunfa no final." Os aplausos foram estrondosos e naquele exato momento, Mônica compreendeu que sua luta não havia sido em vão. Ela não apenas salvará a própria vida, como também enviará uma mensagem a todo o país. A justiça pode ser feita, mesmo contra as forças mais poderosas e corruptas. Ao lado dele, Marcos sussurrou: "Este é o seu triunfo, Mônica. Agora todos sabem disso." Ela sorriu, com os olhos brilhando, consciente de que suas últimas palavras na cadeira elétrica haviam desencadeado uma tempestade de verdades que mudariam para sempre o rumo de sua vida e a daqueles que a subestimaram. Poucos dias após sua libertação, Daniel Crawford foi oficialmente preso. As provas reunidas por Mônica e sua equipe eram esmagadoras. O país inteiro acompanhou o julgamento, e a imprensa noticiou cada detalhe. Crawford, outrora poderoso e intocável, agora enfrentava a justiça como qualquer outro cidadão. Sua arrogância havia desaparecido, substituída por medo e desespero. Enquanto isso, Mônica começava a reconstruir sua vida. As semanas de injustiça, humilhação e medo deixaram marcas profundas, mas seu espírito permaneceu intacto, mais forte do que nunca. Com Marcus Jefferson ao seu lado, ela lançou iniciativas para apoiar outras vítimas de condenações injustas, determinada a transformar sua dolorosa experiência em um catalisador para a mudança. Ela reencontrou sua família e amigos, que a receberam com lágrimas e abraços. O reencontro foi emocionante, laços profundamente rompidos pelo medo e pela incerteza foram agora fortalecidos à luz da verdade. Certa noite, Mônica estava na varanda do seu apartamento, observando a cidade iluminada. Ela se lembrou das últimas palavras dele na cadeira elétrica. "Não vou sozinho." Aquelas palavras desencadearam uma tempestade, trouxeram a verdade à tona e transformaram sua vida. Mas, acima de tudo, inspiraram o país a acreditar na justiça, mesmo quando tudo parecia perdido. Marcos aproximou-se e entregou-lhe uma pasta cheia de cartas de apoio e mensagens de gratidão. "Veja bem, Mônica", disse ele com um sorriso, "você mudou vidas, não apenas a sua." Ela segurou a pasta com os olhos brilhando, consciente de que aquela vitória não era apenas pessoal, mas universal. A cadeira elétrica, símbolo do medo e da morte, havia sido trampolim para sua resiliência e triunfo. A justiça foi feita, o culpado punido, e Mônica Williams, finalmente livre, pôde agora escrever o resto de sua vida, guiada pela dignidade, força e inspiração que transmitiu a todos aqueles que acreditaram nela. Passaram-se semanas e Mônica Williams tornou-se um símbolo nacional. Jornalistas, ativistas e cidadãos continuaram a acompanhar a sua história, mas para ela, cada dia era uma vitória sobre o passado. Participou em conferências, partilhou a sua experiência e apoiou outras vítimas de injustiça. A sua voz agora ressoava muito além da prisão e da câmara de execução, onde tudo tinha mudado. O julgamento de Daniel Crawford desenrolou-se sob o olhar atento de toda a nação. Suas tentativas de manipulação e mentiras foram meticulosamente expostas, cada prova cuidadosamente apresentada. Crawford recebeu uma sentença exemplar, e sua queda serviu como um alerta severo para todos aqueles que porventura acreditassem poder corromper o sistema de justiça. Mônica, rodeada pela família, amigos e Marcos, assistiu ao fim desse pesadelo. Ela se lembrou das últimas palavras dele na cadeira elétrica. "Não vou sozinho." Aquelas palavras foram mais do que um sopro de desafio, elas desencadearam um movimento, inspiraram um país e transformaram uma condenação injusta em um triunfo histórico. Certa noite, Mônica organizou um protesto simbólico em frente à prisão onde estivera detida. Centenas de cidadãos estavam presentes, segurando cartazes e aplaudindo sua coragem. Ela subiu ao palco, sob os holofotes que iluminavam seu rosto. "Hoje", disse ela, "celebro não apenas a minha liberdade, mas também o poder da verdade e da justiça. Que cada um de nós se lembre de que, mesmo diante das provações mais sombrias, a verdade sempre triunfa no final."
A multidão irrompeu em aplausos e pela primeira vez em meses, Mônica sentiu-se completamente livre. O peso da injustiça havia desaparecido, substituído pelo poder de sua resiliência e coragem. Ao descer da plataforma, rodeada por aqueles que a amavam e apoiavam, Mônica compreendeu que sua vida havia mudado para sempre. A cadeira elétrica, a prisão e a sentença eram agora apenas memórias. O que restava era a verdade, a justiça e um legado de coragem capaz de inspirar gerações. E no coração de Mônica Williams ardia uma certeza inabalável. A verdade, mesmo em seus momentos mais silenciosos, é sempre mais forte que o medo.